feel it wrapped around your soul with no control. You can't breathe when you're drowning underwater. There's so much water. Alô, estamos ao vivo. Lucas está aqui com a gente. Galera, tinha 54 minutos aí pro show. A gente tá fazendo um pré-show aqui. Tá tendo uma gameplay meio aleatória. É só ajeitar o relógio. Cadê, ó? 53 minutos. In the disability community, we have a saying, nothing about us without us. It's to say our rights, access, and inclusion in the world can't be met in proper or full ways without direct involvement. It's as true for gaming as it is access to a building. It's really important to us that we work with the community to improve accessibility. By not just involving, but valuing players and developers with first-hand experience of disability, we're much less likely to make mistakes in our approaches. Even if our efforts are well-intentioned, they might not really reduce a barrier or contribute to stigma. We're really thankful and proud of the community for their contributions. When I was working with Ubisoft on Watch Dogs Legion, we got to sit down at a table going through ideas on how a feature could be used, like the directional captioning, or what kind of information could be on the screen at the same time. Whatever could be removed. There was a lot of going back and forth to make sure there was no confusion. It was great how they were double checking
to make sure they got it right. I grew up waiting for accessibility to be something companies can talk about. Watch Dogs Legion's Play As Anyone innovation brought with it a promise of diversity and inclusion that inspired our team to make accessibility a core pillar of our design from the very beginning. The game offers a visualized sound effect system that captions hundreds of ambient world and gameplay sounds, from birds singing to footsteps to cars accelerating or crashing, each prioritized by context and spatialized with a directional indicator. The Watch Dogs Legion's team is extremely proud to have achieved this new level of accessibility, but it's only the beginning. Games that are truly accessible to everyone will require continuous innovation and effort, and I look forward to seeing today's innovations become tomorrow's standards. On Assassin's Creed Valhalla, we started working on accessibility features very early in the process. We have options for players to choose their text size, but also the text size of the subtitles. You can add a background to your HUD elements to make sure the contrast is good for you. We can adjust the icon size also depending on your gaming setup. We want to make sure you get the most out of it. Ubisoft's goal is to make games that enrich our players' lives. And key to that is making games that are inclusive and accessible to all. What we've seen is that by talking to the community and learning from each other, our teams are really inspired to innovate and find solutions, striving to challenge themselves and always improve. Os elementos para ajudar Can you feel? O tamanho dos ícones, então dependendo da sua configuração. A gente queria ter certeza de que você pode aproveitar como você quiser. O objetivo da Ubisoft é que a gente enriqueça a vida dos jogadores para isso. E para isso a gente precisa fazer jogos mais inclusivos e acessíveis a todo mundo. O que a gente percebeu é que quando a gente fala com a comunidade e aprendendo uns com os outros, a gente consegue, os nossos times conseguem se inspirar nas suas necessidades e desafios. E a gente quer sempre melhorar comunicando com essa comunidade e melhorando nas suas demandas.
Alô? Vê lá, vê lá. É, o que a gente falou lá para umas 3:50. Então tirou. Por quê? Pô, mas a tua não sai, a minha sai. Tô ligando. Ah, então. O nome de usuário é só colocar o. O que você conseguiu? Ó, What that involved was me running around the office, just speaking to people, trying to see what was possible, what was safe to do, what changes we could make that were really going to improve everything. And it was great to be able to work that tiny bit of magic right at the end that was going to improve the experience for everyone.
So when a game goes gold, that's quite a big milestone for the team. It means that something that they've been working on for quite a few years is almost ready to go. So remember to give them a shout out when you hear a game's gone gold. It means that we're all really excited to see you get your hands on the final product. Então já temos a localização da casa do Gabriel. Interessante. When I started this project, the homework I got from from the Ubisoft team was go home and play. My name is Einar Salvik, a musician and composer from Norway. My name is Julie Fowlis, and I'm a musician and a singer from Scotland. I predominantly sing in Scottish Gaelic. The music that I perform is deeply rooted, the music of the Highlands and Islands in particular. I understood quickly that myself and people in the music team of Ubisoft, we had a lot of the same ideas and vision of what my part in it could be. When I decided I wanted to have Julie on board and she's accepted, I could already hear the music in a way. I've known Julie for a long time, been a fan, and yeah, always hoped at some point come an opportunity to do something together. I do connect to
to her way of approaching the older song traditions. It feels great to have her part of this. It was certainly an amazing opportunity to work with Einar. I love his work, I love his music, and his approach to making music. To work with Einar on these songs was just something to me that felt quite natural and really enjoyable, actually. I have implemented instruments such as the lyre, which would be the most common string instrument at the time. I of course used the bronze horns that we also have in Scandinavia and was present in Ireland at this time and for a long period before this as well. One instrument that I introduced that I didn't use in the main game is the crwth. It's a form of lyre, was present in both Ireland and Wales and Scotland. So of the two songs that we worked on, one of them was an Old Irish, Flan for Eden. That is actually an excerpt of a poem dating from the early 800s. That was the intention of the song, creating a praise poem for a flan. The Liafal there are many strange myths about it. It is sort of the coronation stone that had a power of choosing the king. When a truthful king would touch it, the ground would resound beneath it. It is sort of the heartstone of Ireland. It was really a great experience working on these two songs. They were very, very different stylistically and linguistically also. We wanted the Gaelic language, Old Irish Gaelic, which is a mysterious language. This is a language that we have evidence of through writing, but we don't know how it sounded. We don't actually know for sure how it sounded, so it's a little bit of educated guessing. The legend is that the stone will bring woe, but the song claims if Ireland came to peril, the stone would rain a storm of wonders. Ciara is a very important character in this story. Ciara means a dark-haired one, and it was challenging for me too. I had to adopt the voice of this amazing character who's a very, very strong character. But it was really incredible recording the voice parts and being directed in real time from Canada. I put a lot of heart into my work. It's important that it reflects the game, but also reflects the culture. The music and the language, they really shape our identity as Gaels. It was hugely satisfying to work on the music, and actually for me it was a great way to channel some creativity during the pandemic.
1986, Brittany, France. The Guillemot brothers catch a glimpse of the future and launch Ubisoft. No internet, no emails. Just a bunch of people and a passion for technology and games. Today, Ubisoft still has an eye on a future where 85% of the jobs that will exist in 2030 haven't even been invented yet. Since Ubisoft can't predict the future, we need people ready to forge it. Talented people who aren't afraid to create the unknown. And Amandine Lower is one of those people. This is Amandine. Coucou. She hates interviews. Sorry about that. But we'll find a way, because it's worth it. I could tell you she's a junior developer, a graduate of a video game school, but I won't, because she's not. Instead, I'll tell you the story of an unexpected career path. Well, I'm the narrator, by the way. I don't really exist, but I know Amandine and I know Ubisoft. She'll correct me if I get anything wrong. I can do that. Amandine loves arts and crafts. She draws illustrations and character art. She can crochet tiny cute animals. She studied languages at the University of Chambéry, France. She lived in New Mexico and Japan. In each new place, she started off from scratch, totally lost, barely understanding a word, and she loved it. I can't say it was always easy, but I love developing new skills to get out of tricky situations. This is Peo. He hates turning his camera on during calls. But I'll make an exception for you. But he'll make an exception for us. Peo is Amandine's first real boss. He recruited her in 2016 for an internship in communications, even if she didn't have a degree in communications. She seemed daring and resourceful. He trusted her immediately. And yes, Amandine plays video games, but lots of people at Ubisoft play games. Many don't, and that's just how Ubisoft likes it. Amandine managed Ubisoft's internal weekly newsletter. She felt this job was a perfect match for her independent spirit and her taste for new challenges. But she'll never forget Peo saying, "Push the button, Amandine. It will only be sent to 11,000 people." It's 20,000 now. Props to Marine, she's now the one in charge of sending the email. Easy peasy. This is Colleen. She's a content communications manager. She helped Amandine build on what she learned with Peo when she hired her next. She wasn't afraid to break with convention, and I really encourage that. Because it provides a new way of doing things. Amandine started organizing conferences and writing speeches for Ubisoft speakers. She was learning something new again, and she loved it. I know it sounds weird, but she's telling the truth. I love a good challenge. But in Amandine's head, a little seed had been planted. An idea was forming. She was so close to the people making the games she loved. 2 years later, it became clear. She wanted to be a line designer. Amandine reached out to Elizabeth. She was leading teams of line designers at the time. The way she talked about the game she liked was so passionate and professional. She was even able to connect an IP to a player journey and talk about those tiny details that can sometimes make a huge difference on the quality of the game. Amandine started helping production teams design the content of their games. She's one of the bridges between the top management at HQ and the production teams in Ubisoft studios around the world. She is an interpreter, as she has always been. Yes, being a line designer is all about communication. You can always reinterpret your skills in a brand new way. Looking back, without Peo and Colleen, she would have missed a key step. That's it. Thanks, Amandine, for your inspiring story. Merci. Before I go, did you like this story? Head over to ubisoft.com to hear more just like this one and maybe even take your first step towards creating the unknown with Ubisoft. And I really encourage that. Easy peasy.
Rated E10. Pronto, gente, já podem falar agora. Tudo certo. Qual que era o problema? Não, nenhum. Que tava saindo som na live e, tipo, não era pra sair o som. Ainda não. Eu tava assistindo a live. Tá saindo não, som. mas quando eu entrei, tava saindo a minha voz lá e não era pra sair. Porque eu ainda não. Não é a hora. Tá resolvendo umas coisas, entendeu? Mas bom, agora tá todo mundo saindo já. Falta aí 15 minutinhos. Só esse pré-show não tá sendo só na live, né? Tá. Agora tá. Agora está. Tá mesmo. Hello everyone. As you Tá may already lançando know, esse jogo Ubisoft has porque been supporting indie studios for many years now. Whether it's on production, innovation, creative, or even financial support, our teams have been supporting indie studios from all over the world. Por que Today, tá sendo esse we jogo wanted to use aqui? Forward to highlight a selection of indie games we've had the Você pleasure deixa que é of só supporting recently. vídeo. Enjoy. Não, mas ele é da Ubisoft, esse jogo? É o Valhalla, cara. Onde é que faz pra assistir? Eu vou lá. Dorfromantic is a relaxing strategy and puzzle game where you create an ever-growing idyllic landscape by placing tiles. You can immerse yourself in the beautiful, peaceful and portal Nexus. if you need a break tem lá no YouTube. Dorfromantic also offers a challenge for those who are looking for one. Because to beat the high score, you do not only need to plan ahead, but also place your task very strategically. We are the lucky winners for Ubisoft's entrepreneurs in the camp in the German-speaking area, and we are excited Agora ficou bonitinho a live, pô. program where we participate in mentoring sessions and are able to receive marketing support, such as the Indie Game Arena booth at Gamescom. Dorfromantic is already available right now in early access and will go into full release later this year. In addition, we also already have plans for mobile and the Nintendo Switch, so there's a lot still to be discovered. Thank you for your time and to Ubisoft for this great opportunity. Vai, eu vou mudar depois porque a live da Ubisoft Brasil tá com problema. Deixa eu ver se ainda tá. Essa daí tem legenda, Pedro? Não, então, essa é a original. A do Ubisoft Brasil vai ter. Cara, eu não tô escutando nada.
Tá alto demais aí? Tá um chiado do caralho. É, eu diminui um pouquinho o som dele, do joguinho. Vou diminuir. Deixa eu mudar pra... Não, na hora eu mudo pra Ubisoft Brasil. Aí vai ter legenda pra assistir. Não sei se é agora no pré-show, depois que eles iam falar do R6, que eu queria saber da R6, da nova atualização. We have a pretty vibrant Discord community and a lot of folks who've just been enjoying the game, and we're really appreciative of that. Braver Never Online is in early access now, so feel free to pick it up and send it to some friends. I would really appreciate that, very personally, so thank you. Ah, do Fire Cry você já tem foto. Hello everyone, I'm David Principal, Game Director on You Suck at Parking. You Suck at Parking is the world's most extreme parking game and probably the only racing game where the goal is to actually stop your car. It's a funny physics-based racer, which doesn't take itself too seriously, Nossa, amanhã vai ser but muito still cheio. requires enough skill for you to master the hardest tracks. We crashed into the Amanhã Ubisoft, Bethesda, Square Enix, NPC Game Show. They gave us actionable advice and great feedback along the road. And they've been champions in the game ever Falar, since. cara, a live da Ubisoft deve demorar umas 2 horas. You Suck at Parking presents you Oi? with a ton of varied and surprising levels. The goal is to fill every parking spot before the time Tá, é o runs out. pré-showzinho, né, Don't que get eles too deixam attached rodando, to your falaram cars, sobre os though, jogos que ele já because you will tem. have to respawn a lot. For the competitive players out there, there's leaderboards in every level so you can compete with your friends and the world for those top spots. And for everyone that's feeling creative, we've also included a level editor that features everything that's in the main game, so you can go all out and be creative and make your own tracks. You want to know how much you suck at parking? You can already do so. Download the demo. You can also talk to us, show us your best moves, or talk to other parksters at our Discord. Happy parking! E já, tá tudo certo aí? Não, eu só tô tentando aqui descobrir como eu mexo no brilho mesmo, porque tipo, o formato Ah, beleza. vai caçando aí. Eu tô procurando em tudo aqui, que é tipo, tem efeito que muda, tipo, fica brilho, só que não é o brilho que a gente quer, tá ligado? Eu tô procurando pra mudar só o brilho normal. Então vai caçando aí, porque o formato do seu é diferente Isso do por meu. acaso é um joguinho de celular? Não sei. Esse aí é o For Honor, pô. É que eu não estou vendo agora. Tá atrasado essa live, eu acho. Ah, está atrás com coisa aí. Só não bota a live pra escutar porque senão tá sendo eco agora. Ah não, agora tá parecendo que parou, né? A minha tá atrasada. Só diminui o som, Luca, que tá. Eu tô vendo a live daqui. A minha que tá adiantada. Pra você ainda tava no carrinho. Pra mim tá no For Honor aqui. For Honor. Ali, o Jogo. controller pra vocês tá em que tempo? 11h50, 11h48, 47. Como eu tô transmitindo, meu tá ainda 11, 19, 18, 17. Então, já tá no The Crew. É porque a minha live tem coisa, tem delay. Ah, você não tá assistindo pelo canal do Pedro. Launch in por 2018 reaches its third anniversary. It's been a very intense year, with multiple content deployments. Every 4 months, a new season, and every 2 months, a new episode. We delivered Restrição de idade? 1 year ago. And for this, I would like to warmly thank our teams here at Mas- the studio for their work and commitment despite the COVID-19 context. But it's also time to warmly thank you, Gostei our dessa community. Shirão. Since we are really proud to announce that we are now more than 30 million players to have joined the Crew franchise. Pô, a live tá direitinha, cara, ficou bonitão. And for those who have not joined in yet, what a better time to jump in the Crew 2. First, claim this amazing Será que eles vão vehicle anunciar o The for Crew only 3? 1 Crew credit in-game starting today. Also, Talvez. next week, enjoy one event for each Cara, não major para de update we adicionar released so carro, far in a special Não, anniversary tá live ainda stream. vivo. But it's far from being over. Mas And que eles I'm não super adicionam carro happy da to hora, né? announce Só more carro. season for our 4th year. This new content will of course Cara, be tá available foda. Na prática, o The Crew é um season jogo de and viagem, episode. né? Devia adicionar mais carro de viagem, não um carro tanto And assim enjoy de a corrida. glimpse of your next Motorflix show. Corvette. Thank you all.
baixar o Decrew. Provavelmente vai vir alguma novidade. Na hora do GR baixar o Decrew também. Não. Por que não? Eu não quero jogar essa merda. Decree? Tomara que seja uma mecânica melhorzinha. Reward. Daqui não tá mostrando, não. Tá mostrando normal. Decrew normal. A não ser que vai lançar uma edição especial pros consoles novos. Não, mas no Decrew 1 não tinha daí Tem que ter Decrew 2 tem. Miami agora. Tem, que você não deve estar jogando Decrew faz tempo. Aquela fórmula não tinha? Se pá, ela foi adicionada. Não, só tinha duas, que era a original. É verdade, é a Season 3. Não. Eles estão falando da nova Season. Acho que não vai lançar outro Decrew não. Eu quero saber da Season do R6. Vai ser no finalzinho. Tem um boato que a R6 vai ser finalizado. Bom, o Pedro, eu consegui achar aqui luz e cor que dá pra aumentar e diminuir um pouco. Acho que é assim que vai dar certo. Não, faz aí. E me manda. Antes de falando o quê? Não, mas todo post você vai querer que eu te mande daí antes de postar isso? Aham. Pra eu ver. Pode ficar tranquilo que o meu celular tá sempre aberto. Tá. Não tem muito o que mexer, mas eu vou tentar fazer o máximo aqui. Aparece uns jogos mó aleatórios. O jogo da Ubi. Jogo de coisa. $3.5 milhões de pessoas recrutadas. 10.5 milhões de pessoas. Olha o cara jogando pro DeLorean, mano. Nem sabia que DeLorean. Não, papai não. Rainbow Six Siege, filho. Brabíssimo. Ó, Pedro, eu vou te mandar só uma mini edição que eu dei uma mexidinha ali, porque não dá a impressão que muda muita coisa, mas eu vou te mostrar só. Mexi um pouquinho na cor, um pouquinho no brilho, um pouquinho de sombra. Não muda tanto, mas dá uma olhada aí se você acha que mudou alguma coisa ou não. Tá, já tá no formato e com efeito. Ó, Pedro, eu vou te mandar só uma mini edição que eu dei uma mexidinha ali. Gente, alguém tá vendo a live aí? Diminui o som que eu consigo ver a minha live daqui. Ah, louca. É, eu tô escutando o coisa também, o eco.
Só, sei lá, parece que a qualidade da imagem tá ruim. Então, não sei Mas se eu é isso peguei... mesmo. Eu não sei se eu peguei a imagem errada. Eu peguei a primeira imagem que apareceu do Google. Então, vê sempre a qualidade. Deixa eu ver se no Google tá diferente ou se eu peguei um... Deixa eu ver. Caraca, eu tô escutando... Eu também tô. Vamos até louco. It's in London. That's where your nephew Jackson lives, right? Anyway, the job's pretty straightforward. Break inside broken tech and steal a device giving control over an army of weaponized robots. That thing must not fall into the wrong hands. Whoa! Easy, easy. Hey, I know you. Give me that. This, I need it for a thing. 2. Okay, I guess we're doing this. Pra ver os jogos novos que eles vão anunciar. All I need is that little device stolen by your partner. The one in the stupid mask? Então, ô Pedro, parece que eu percebi uma coisinha aqui. Aí você me diz o que você acha. Daí você isso não tem problema, mas é o seguinte, eu peguei uma imagem aqui que a qualidade tá boa, tá ligado? O Google que eu vi tá certinho aqui. Quando eu seleciono pra trocar pro formato do Instagram, ele piora a imagem. Quando tá normal não acontece nada. É só quando muda pro filtro do Instagram. Então muda a imagem. E aí deve estar no formato errado. Tirou, Luca? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não era pra esses áudios tá saindo. Tá aparecendo, tava dando eco quando tava escutando a live. Não é pros áudios do GR falando das coisas. Não era pra isso estar saindo na live. Vamos lá. Nossa, pior, como é que eu vou mexer nisso aqui? Eu joguei esse jogo é zoado. Joguei no Play 5, velho. Zoado é pouco, aquele jogo é uma merda. A não ser que eles tenham mudado e deixe pra você consiga controlar apenas o personagem. Não apareceu ainda. How do I tame the deer? How do I tame the deer? Oh, not like that. My bad. Now I feel bad. Ô, Brawlhalla. Você lembra do Brawlhalla, velho? Se liga aí, Pedro. Lembra. Dá uma olhada aí pra você ver. O GR perdeu o dedo da mão, nunca mais jogou o jogo. Quando você clicar na imagem pra salvar, espera ela carregar, porque isso aí acontece quando você salva a imagem e ela não recarregou direito no Google. Olha, você vê ali que tipo, antes ela tá ali de boa, quando eu clico ali, o negócio piora do nada. E aqui a minha nem faz download, tipo, ela salva direto. Deixa eu mudar pra Ubisoft Brasil pra ter a legenda. Mano, o Valhalla parece ser bom pra caramba, né, velho? Foda esses bugs, mano. Perder save de mais de 20 horas de jogo. Pô, isso é zoado demais. Mas o jogo é bom. Pronto, botei na Ubisoft Brasil pra ter a legendinha. Agora começou, né?
live caiu, é impressão minha. Não. Começou agora o bagulho. Não, é porque na Ubisoft Brasil tem mais 30 segundos de delay. 48 segundos. Os caras já estão falando aqui. Nossa, mano. Tá, então não fala não, que a gente tá vendo ainda. Tá, mas quando aparecer aí, fala quem a mina da esquerda aparece. Vai começar. Welcome to Ubisoft Forward. I'm Neela. And I'm Yusuf. We're so thrilled to Bora. be back hosting Ubisoft Forward. Over the next hour, we'll be your guides to all the latest news and exciting announcements coming from Ubisoft. We've got so much in store for you today, including deeper looks at Far Cry 6, Far Cry 6, Riders Republic e Rainbow Six. plus a few other surprises you'll find out about soon enough. Neelam, I'm excited. We're filming this together. We got this gorgeous set. E3 is back. But I know why y'all are here. You Não want to see aparece? games, Não so sei. let's get right into it. The Rainbow Six operators are facing off against an evolving and deadly threat. You'll no doubt have noticed that the alien parasite has spread to new areas. It's time to suit up and step into the containment zone. Here's a deeper look at Galera do Rainbow Six. E Rainbow Six Extraction. Quero só ver se isso aí vai ser bom ou se vai ser uma merda. I used to feel so Sem much hype, peace por enquanto. staring into the heavens until a piece of it fell. Pelo trailer aqui parece uma merda. Eu vou ter que assistir pelo coisa da And the nightmare began. Ubisoft, senão ficar atrasado. We thought it could be contained, Software da but it evolved. So we did too. dele. One of our own is MIA. I É porque eu tô retransmitindo na transmissão. Now. If there's a way to stop them, you will find it. But I know Esse é o you R6. will find me. Rainbow Six Extraction. Zero Village? Tem os operadores da saída. Nomad Lion. Aquilo ali é ela? É, vai poder colocar lanterna. Mas tipo assim, os inimigos vão ser. São os mesmos do Outbreak. É muito parecido com o Village. Não o Village, né? Mas o. É, parece que né? Let's move out. Os fãs do R6 mundiais. I found her. Hold on. A Ribana. Não é fácil. Igualzinho. É, igualzinho. Coming through. Countermeasures. Ah, Claymore. E caraca, Claymore. Esperando, tá? Esse é um jogo de história, então. Boa pergunta. Não, acho que não, porque eles sempre fazem os trailers cinematográficos primeiro, né? Então. Só que é um jogo com as mecânicas mais próprias pra isso. Os gadgets dele. É, pode ser, o grande, novo. O foda é que eles querem cobrar isso R$250. Bom,
Veja ele fazer a nova Hrs. Modo zombies. Então. Isso é praticamente seria o modo zombies, tá ligado? You all throwing me a party? Yeah. Too bad you missed all the fireworks. Team, it's Ash. We're not done yet. VIP down. Rainbow Six estreia 16 de setembro. Now, I know you must have a ton of questions after seeing that trailer, and we have answers as well as a full gameplay walkthrough coming up, so hang tem gameplay também. My name is Richard. I'm your resident community developer coming to you from North Carolina. We're thrilled to be back to give you an introduction to Rainbow Six Extraction. With me today in Montreal, I have Bruno Lalonde, our lead technical director, and Alicia Fortier, game designer, to help walk us through. Alicia, what can we tell our players about Extraction? Extraction is a 1 to 3 player co-op experience. You might think you know what De you're 1 a 3 getting into, jogadores. since there's going to be some of your favorite Rainbow Six operators, but it's going Já to quem tá sendo ver que tá saindo eco. Não tem necessidade de fazer post falando da data não, né? Porque não é anúncio tipo do jogo. Né? Não. Se eu não for falar disso, fala pelo WhatsApp. abilities, gadgets, and tech should feel familiar to Siege players. But this time, as you progress through the game, you'll unlock new ability upgrades and a whole new arsenal specifically designed to take on this new threat. So the operators we just saw in that trailer are very familiar. But what happened to Hibana? She got captured. In Extraction, you're always putting it all on the line. If you or a teammate falls during an incursion, you're gonna go missing in action. You can't play MIA operators until they're safely recovered. You and your squad are gonna have to come back together to get back in there and get them out. Every time you go in the containment zone, you risk losing all your progress and upgrades. So stay on your toes and weigh every move you make. Balancing that risk and reward scenario is going to be tough. Bruno, can you tell us a little bit more about the alien threat? What is it? Who are they? And where do they come from? What we know is the Arkeens are an evolved form of the parasite that was first detected a few years ago during the outbreak event in New Mexico. But a lot have changed since. The parasite has spread to 3 new regions, emerging in several containment zones within New York, San Francisco, and Alaska. This is what we know. Só vai ser até 3 jogadores. Within the containment zones, the alien ecosystem is in a continual evolution. As incubation nests and their sprawling tissue spawn procedurally, taking over different areas of the map and reaction to the player presence. Just like the parasite is always spreading, always evolving, but it didn't look too happy about the operators disturbing their new home. What are we facing off against? Well, the black goo-like sprawl is probably the first thing you will take on. It spreads to the map once your presence is detected, slowing progress and helping the Arkeens. Some of the other threats you may have seen in the trailer are the long-range spiker, the explosive breachers, the shape-shifting tormentors, and the apex. There's a lot more species of Arkeens and mutations that have been observed. More to come on that very soon. Thank you both so much for joining me. I'm really excited to dig into more of the details. We still have crossplay to talk about. Yes, that's right. Extraction will bring everyone together regardless of the platform. And for our Rainbow Six Siege community, we have exclusive unlocks for you in both games. Okay. You've been waiting long enough. Let's take an exclusive first look at some gameplay footage. Here is Rainbow Six Extraction. Welcome to Rainbow Six Extraction, the new tactical co-op shooter game where Rainbow Six operators are dropped into alien territory. In today's walkthrough, we're on a mission to investigate anomalies identified at the Orpheus Research Center in Alaska. HQ will provide additional instructions. We need new data on the parasite's underground network. O melhor jeito que eles vão indo mais stealth, sendo que na realidade... Bom, vou jogar no PC. Jogar com PC. Mas parece que não pode fazer isso. Não viu ela falando? Ella, Alibi, and Sledge só que você acha que uma partida pública com um montão de retardado, os caras vão seguir isso? Não, né? Vai sair correndo, quebrando tudo.
Aí perde o... Não joga plano, perde o coisa. Eles vão dronar. Mas tem na R6 é trollzinho. Não, só se liga como os caras vão entrar aí, ó. Isso aí tinha que ser de graça, pessoal. Vai ter que ficar com 3 amigos. Não vai ter como jogar tipo partida pública, vai ter que ter 3 amigos. São 4 amigos, não? Eu acho que um tá sequestrado. The parasite generates sprawl, a substance that connects the whole ecosystem. Alert an Archean, and a nearby nest wakes up too. Archeans move faster in sprawl, but operators get slowed down. The squad can use their react light to see bioluminescent properties in Archeans and in the environment. The contrast helps to better identify targets. Pô, vai ser isso toda a partida, vai ser um saco. Identifying Archean variants helps the team determine the best approach to take tudo com silenciador. Spotted a router. It can immobilize anyone in front of it. So Sledge will swing tem que around fazer back. tipo uma missão ali, É basicamente isso. Get out of there before the swarm appears. Don't push your luck. Isso aí me lembra aquele bagulho do Code Ghost, você lembra de alienígena? É, pior que eu lembro mesmo. Os Ghosts. That was close. Falar que a única coisa boa no Ghost foi a abertura. Airlock doors will open onto the next subzone, which will be tougher than the first. We need tissue samples from those Archies, and we need them gone. Use your react blade. Breacher. Isso me lembra de The Last of Us, os esporos. Também. Fala aí, brinquedo. Acompanhando aqui a desgraça que está sendo Rainbow Six Extraction. Pô, eu queria uma continuação do Rainbow Six Siege. É, tá, mas aí em português, a legenda em português. É 16 de setembro, né? Dia... É. Não, calma aí mais. É 16 de setembro mesmo. The squad can use react tech to go further in incursions. The more intel they collect, the more tech they'll have at their disposal to fight off this threat. It's all about teamwork to outsmart the enemy. Barricade that spot. Reinforcing the wall. Creating a choke point is a good idea to increase the arc mine's efficiency. Eyes on hostile! That's the way. Keep hunting. That's the react threat sensor. Smasher incoming. Wow, that did it. Take out the leader. No leader for the Archies to follow. Another objective completed. O jogo é basicamente isso? Você ficava aí avançando no objetivo? Achei uma merda. Pô, eles podiam botar uma disputa, né? Tipo, duas equipes e, tipo, várias paradas e tal, tipo, insano, quem ia chegar primeiro. Uhum. Tipo aquele modo do BO2 lá, o... É, ou, sei lá, bota os bichos aí, tem que achar o resto aí, se quem sobreviver. Isso aí é basicamente um jogo de missões. Cara, é igualzinho... E é igualzinho o evento, só que tá mais... Olha isso, ainda tem um que fica invisível. Mesmo que parece que eles pegaram parte de
Resident Evil. Botaram tudo no jogo. Mano, na moral, não vale nem um pouco a pena pagar R$250 nisso, cara. 250 na conta. 250 é o preço de um jogo full. Mas isso é um jogo full, querendo ou não. Não tem nada a ver com R6. Só leva o nome R6. Leva o nome e os operadores, a dinâmica. Não, sim, mas tô falando que a pegada do jogo. Olha isso. Poderzinho. Isso era um evento da R6. Isso era um evento da R6. Eles transformaram o evento num jogo. Pô, eles transformaram o evento num jogo, por muito melhor eles trabalharem aí num novo Rainbow Six. A ideia é muito ruim. Podiam ter lançado uma atualização mesmo com esse modo já. Nem que fosse pago por uns R$20, qualquer coisa, mas fazer um jogo inteiro. Stay tuned for more Rainbow Six Extraction intel coming very soon. Ah, tá, já entendi. If you think fighting aliens is tough, try learning guitar. Well, that was a segue. 10 years ago, Rocksmith redefined music learning by introducing the first console game that taught millions how to play guitar. Whether you're already an expert or just starting out, Rocksmith has an approach that's for everyone. Rocksmith. A fun and interactive way to learn guitar, playing your favorite songs. And in the decade since its release, our community and its impact have only amplified. This year, let's turn it up to 11 and see what's next for Rocksmith. Um joguinho de guitarra. Pô, eu tinha. Aqui, vocês sabem daquela guitarra? Que o povo joga. Então, pô, eu tinha essa parada, era maneiríssima. Guitar Hero? É, Guitar Hero. Eu tinha a guitarra. Ficava jogando com a guitarra do Guitar Hero. Pô, era muito bom. Alguém tá com retorno legal aí. É, alguém tá com retorno aí. Não sou eu. E sabe o que eles fizeram? Na live, Aplicativo? O que é isso? Também não entendi, Rocksmith. Acho que esse é o primeiro. É jogo, aplicativo da Ubisoft. Rocksmith. Talvez um aplicativo de música. É, aplicativo. Pra você tocar a música conforme aparece ali, tá? É, pra você aprender a já tocar a guitarra. Quero jogo, quero Far Cry. Agora deu merda. Agora deu merda, os caras tá explicando o aplicativo. Essa merda, esse aplicativo aí vai se fuder. Quem quer aprender a tocar guitarra faz a porra de um curso. Isso aí é pra aprender a gravar. Quero ver o lançamento de jogo, velho. Lançamento de jogo, mano. I'm Arthur Von Nagel, producer at Ubisoft San Francisco, and Rocksmith has truly been a dream project for me. As a lifelong gamer and a touring musician, Rocksmith is what I wish I had when I started learning music. And that's why I'm thrilled to share the next evolution of music learning, Rocksmith Plus. Cadê? Me lançou um Guitar Hero, cara. Se me lançasse um Guitar Hero, eu comprava a guitarra de novo e jogava. Não sei porque anunciar isso daí num evento da E3. Maluquice mesmo. Não, maluquice, filho. Maluquice. O evento é de jogo, não é de aplicativo de guitarra.
Now that you can use your phone as a microphone. Download the app, log in, sync to Rocksmith Plus, set it down, and play along. Now acoustic players and electric players with amps can use Rocksmith Plus with no extra gear needed. It's a game Vou ter que ver se vai falar, tinha uns rumores aí que a Warner não ia falar. And we're excited to reveal Rocksmith Plus will have a huge amount of songs at launch. All songs in the library will have chord charts. They'll be perfect for rhythm players who want to learn the foundation of a song, to hum and strum along to. We'll still have the note-for-note, authentic arrangements for players that want to play songs exactly how the artists originally played them. And each week, we'll release a steady stream of new authentic arrangements to keep growing that portion of the library. We're also introducing the Rocksmith Workshop, a new tool that lets users create and add their own arrangements for songs. Your subscription will give you access to all those songs. More content than ever before, including genres beyond rock. We'll have pop, hip-hop, country, Latin, R&B, all sorts of metal subgenres. We'll have music from Cara, só não entendi nada, eles botarem bagulho aí de rock, de guitarra no meio do... Provavelmente é porque eles pensaram, isso daqui não é uma coisa que alcançaria muitas pessoas, então vamos aproveitar um evento que muita gente vai assistir, foda-se mesmo. Porque ninguém assiste essa merda na internet. We've improved those features in Rocksmith Plus and are introducing new ones. Beginner and intermediate players will benefit from more personalized learning, thanks to an enhanced recommendation system and more robust progress tracking. Players won't just see their growth on a single song. They can now monitor their progress technique by technique across the board, and overall offer a better sense. Não entendi nada de botar no aplicativo de música no meio da Advanced players will be happy to know we're introducing a new Rocksmith tablature view. That way you could take advantage of Rocksmith Plus's song library and practice tools in a format that's lança Guitar Hero. Hone your tab reading skills. Lança a guitarra, mas faz Guitar Hero. Register for a chance to participate in our closed beta right after the show. Visit our website at rocksmith.com to get an early look at E tem a beta, cadê a beta? Quero beta de outros jogos. The future of music learning. Thank you so much to the amazing fans that enjoyed and supported Rocksmith over the past 10 years. Nossa, sabe o que eu lembrei agora? O Ubisoft não ia fazer um jogo de Star Wars, porque eu anunciar o jogo de Star Wars. O jogo de história. Não tem nenhuma data, só fala anunciado. Só. Mas isso é um jogo? O que, Pedro? Sei lá. Tá falando disso daí da música ou do Star Wars? Da música. Ah, tá. Não, tipo, é um jogo de celular. Tipo. E olha, Republic Riders. Ah, que pra mim ainda tá a música aqui. Pra mim ainda tá a música aqui, eu não tô vendo nada. Esse Riders Republic parece ser legal. Snowboard. É tipo um The Crew. Pera, gente, isso acho que é tipo assim, mano, é um jogo de esporte. Não, esse jogo é Riders. Riders Republic. É tipo um jogo de esporte com Super Mario, poderzinho, arenas muito da hora, tá vendo? Ah, saco de corrida. É tipo um Super Mario de corrida, só que tipo, ele pega a mecânica fantasia, tá ligado? E com realismo. Aí ó, tem primeira pessoa, tem terceira. Inclusive você consegue ver teu boneco terceiro quando sai do veículo. Performing big tricks on the modules will turn them from red to blue, and every trick that you stomp will contribute to your team's overall score. Okay. When your team has turned all the modules blue, you capture that o gráfico é bom, which will help multiply your score into the jogo big parece ser legal. O maluco aqui do snowboard parece que tá jogando skate 3. É. Fazer as manobras, pegar slide. Nossa, isso parece legal, mano. Um The Crew, e ainda tem uma pegada de Super Mario, né?
Não. Jogo maneiro. Nossa, você pode andar com umas asas atrás, você vai voando. E o gráfico. Mas que tem uma beta. Se tiver uma beta. Pô, maneiro, isso é legal se tivesse uma beta, mas que eles falam da beta. E tem esse bagulho planador também. Vai poder mudar o tênis do piloto, a calça, tudo com marca real, Santa Cruz. São umas mochilas jato. Alright, I get it. Sometimes you just want to explore and bathe in nature. Vai ser um pouco RPG? É isso que eu falei. Você viu? Falou que ia poder explorar. Uhum. That's right. Everything you do counts. Você pode Getting sair those pelo stars mapa de means more rad to be had, and the Republic will abide. There's always something awesome to do. As corridas com muita gente, pode deixar Santa Cruz, Canyon. cabeça de mascote de banda. It's infamous. It's spectacular. A bicicleta do cara. Mano, a bicicleta do cara é um carrinho de picolé, velho. Vai poder personalizar muito a moto, a bicicleta. É, esse jogo é muito top, brinquedo. É... Cara, eu gostei do bagulho daquelas mochilas jato também, do explanador. Mano, e... Maneiríssimo. Agora uma coisa você viu quantas pessoas tem na corrida? Será que esse jogo só vai ser pra Next Generation? Mano, é muita gente na corrida, velho. 2 de setembro. Você se registrar agora porque tem chance de jogar beta. Não fala que eu estou vendo aqui? Ouviu? O quê? Não fala que eu estou vendo a live um pouco antes, que eu estou vendo a retransmissão. Da operação nova da Nexus. Ouviu? O quê? Demora um pouco pra falar das coisas que eu tô vendo a retransmissão, entendeu? Aí tem delay, porque você tá vendo mais rápido. Mas eu falo, você não tá transmitindo? Tô, mas eu tô vendo a Ubisoft do Brasil, aí é uma retransmissão da retransmissão com legenda. Cara, vê a da E3, não tem delay. A Ubisoft do Brasil tem legenda. Ah, pouco que importa, né? O que os caras falam dá pra entender. Mas pra quem tá assim, não sabe falar inglês. Crimson Heist, filha. Year 6 is off to a blazing start, with Siege passing 200,000 concurrent players a few weeks ago. If you haven't joined in yet, 2021 is the perfect time to drop in. Galera que não joga R6, joga R6, R6 é muito bom. Mas a gente tem que entrar no site pra jogar beta do jogo. Aham, já estou fazendo isso, inclusive. E o R6 é muito bom. Mas só tá mostrando que dia 22, early, eu não sei que mês é esse. Ah, não, velho. Vai ser em 2022, vai ter crossplay PS4 com Xbox. Não é isso. E no PC, com estadia, Já estou vendo. 30 de junho unifica o PC e as plataformas baseadas em nuvem. Graças a Deus. Amazon Luna, Stadia e PC. Pode manter a progressão de conta unificada. Em 2022, crossplay para PlayStation e Xbox. Cadê esse jogo, cara? We needed a bit more time in order to prepare and make sure they have a smooth launch. Bringing these player bases together benefits everyone.
It will finally allow you to play with your friends across different platforms. It also means that your progression will now follow you anytime and anywhere you play. We know crossplay is a feature Acho que eu não entendi. O crossplay não vai ter crossplay tipo entre PS4 e PC, né? Tipo, não progressivo de conta, mas de jogabilidade. O que eu vi é só de progressão. E a galera do console tem que querer, né? Não sei. Eu não vi direito. Qual que é o link? Eu vi só a progressão de conta. A progressão de conta é entre todas as plataformas. O PC vai unificar com o Google Stadia e Luna. Tipo, não tem como a galera do PC jogar com a galera do console. É completamente... É isso que eu vou falar. É completamente... Você virar a mira sem mirar, tá ligado? You saved my life. That symbol, what does it mean? This jacket was my father's. Dagu Wakan, Wichakpi. The creator's star has many meanings. Love, wisdom, bravery. Suits you. Listen, I need to get this bird in the air. Bom, galera, já estamos registrados aí pra beta de Riders Republic. Nossa. Dá pra se registrar pra nós também? Nós, né, cara? Nós, Nexus, entendeu? Tô me registrando agora. Pedro, olha o WhatsApp. What's happening? Pronto, estou registrado para a beta do PlayStation 5. Qual é a data de lançamento mesmo? Dia 2 de setembro? É. North Star. Começa na próxima semana. Take a look at the incredible updates coming to our live games in 2021. É segunda-feira. Eu esperava que fosse segunda já. Eles fazem 3 semanas de TTS. Pô, agora fiquei com vontade de jogar aquele joguinho da bicicleta. É quanto? Porra! Jogos tão caros, hein? Tem que resetar meu password. Let's take it Bloodline. Você já se registrou, JR? Não, tô ocupado aqui. Nossa, mas dia 2 de setembro, a beta deve ser, sei lá, julho, agosto. Final de julho, início de agosto. From the release of the Ghost experience to the latest teammate update, Ghost Recon Breakpoint keeps evolving thanks to your feedback. But that's not all. As 2021 marks the 20th anniversary of the Ghost Recon franchise, we are happy to announce that there are still many more surprises to come.
Stay tuned, Ghost. Ghost Recon, aniversário de Ghost Recon. PlayStation 5. Just Dance has always been about connecting with friends and family. Ah, agora Just If you're in Dance. good company, there are no bad dancers. So move the coffee table, alert the local homeowners association. Just Dance é bom pra let's get loud. Xbox. É, Just Dance 2022. Hello, my name is Todd Call, and I'm a singer, dancer, actor, director, and choreographer. I am super excited to announce that my song, Nails, Hair, Hips, Heels, is going to be a part of Just Dance 2022. But that's not all. Oh no, for the first time ever, the Just Dance team and I are collaborating to give you an exclusive version of my song for Just Dance 2022. Girl, I don't dance, I work. I don't play, I slay. I don't walk, I strut, 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 and then sashay. To me, Just Dance allows people to express themselves through dance. Vocês vão comprar o Far Cry 6? Their individuality in such a fun way. Just Dance has transformed millions of lives, and I hope that this song brings you all so much joy. Whether you're dancing alone or with a group, to work out, or just to have fun, it's going to be a great time. Marquei de bem na gameplay pra ver como é que tá o jogo. Just play. You will absolutely slay. The new lyrics were handcrafted specifically for Just Dance, and let me tell you something, they're full of sass because, you know, they were written by yours truly, but I guarantee they are going to give people so much confidence. That's the reason why I wrote Nails, Hair, Hips, Heels, and now it's been Just Danceified. I don't think they're ready for this jelly. I hope you all have just as much. Esse Riders Republic ele também foi adiado, né? Era pra ele ter lançado no início desse ano. And one last thing, you will have the opportunity to be a part of the making of my new video, which will be released alongside the new Just Dance track. For more information on how to participate, darling, just check the link below. We got you. I cannot wait to see you all living your best life and being the most fabulous you have ever been. I will see you all in Just Dance 2022. Girl, I don't dance, I work. Pão, pão. Eu tenho para Nintendo Switch. Cara, jogar Just Dance no controle deve ser muito chato. It's time to get our Viking on. It was a big year for the new chief of the Raven clan, but your journey with Eivor is far from over. Ubisoft Forward. Agora nem sei se eu me registro na do 4 ou na do 5 aqui, porque eu não sei quando é que vai ser. O jogo lança em setembro. Só você faz as contas, pô. Registra pras duas, não tem como? Não sei. Vamos mudar depois. Que é foda que eu não sei se vai ter estoque de PS5 na tela. Meu filho, pega 2 contas da Ubisoft e bota um pra cada um. É o jeito. Você não precisa pegar a conta da Ubisoft. Pode se registrar ou pela tua conta PSN, ou pela conta Twitch, ou pelo Facebook. Se você não lembrar, tudo pode. Eu vou botar Play 5. Aí, tipo, registra uma da PSN, registra uma do... Uma da PSN, uma do Facebook, sei lá, tudo. Congrats. Eivor still has a long journey ahead, and we've been continuing to offer free updates for all players to enjoy post-launch. These updates include time-limited festivals, new quests, and even whole new game modes, such as the River Raids update and the Mastery Challenge. We add in community-requested Aquele jogo de Lego, ou já é do Star Wars, o Skywalker Saga. É, o Skywalker Saga. Ele é da Warner? Pelo que eu saiba, a Warner distribui. Tipo, ela só distribui o jogo, mas não é dela em si. Mas pode ser que apareça lá. É isso que eu tava pensando agora.
On top of regular free updates, we're also building on Eivor's story and the world of Assassin's Creed Valhalla. É porque é da TT Games. Eu não sei se ela se encaixa na Warner. Deve ser, não tem essa empresa no bagulho? Na E3? The Children of Danim. In our second upcoming expansion, you'll get to relive the Siege of Paris. This is the most ambitious battle in Viking history, taking place in war-torn Francia. You'll have to do everything in your power to uncover enemy secrets and form strategic alliances in order to safeguard your clan's future. Players may be excited to learn that black box infiltration missions are returning. This means you're given a goal for a mission, but how you'll achieve it is up to you. Expect new abilities, weapons, gear, and of course, new enemies. Watch out for the Tô esperando eles anunciaram um jogo novo. Esse Assassin's Creed já tinha sido anunciado há muito tempo já. É o Valhalla. Estão falando de atualização e expansão. Ah tá, não tava nem prestando atenção. No jogo que eles apresentaram foi o quê? O Extraction e o Riders Republic. O resto é só jogo que existe, atualização e blá blá blá. Por enquanto tá fraquinho. Quero ver amanhã na Xbox, na Warner, na Bethesda. Assassin's Creed Valhalla doesn't stop here. For the first time on an Assassin's Creed title, we'll be supporting the game well into its second year. While this year will be a very active year for the game, we're already working on more expansions for next year. Something tells me that Eivor is not done with Odin yet. Eles vão expandir um pouco a história do Assassin's Creed. Então a esperança de ter um novo. Mais para vir. So you've seen some great games from us, but we also have news about the movies and TV series we've been working on. Our Ubisoft Film and Television team has some exclusive content to share. Up first is Mythic Quest, the workplace comedy set in a game development studio that's streaming on Apple TV+. If you haven't watched E a Ubisoft Brasil tá com problema. Não, é o Ubisoft Forward, na verdade. Pronto, voltou. What's the difference? That's it. Except make it about me and not the world. I feel really seen and heard. I don't want to see you or hear you. She played us to get what she wanted. She inspired us. She emotionally manipulated us. Mythic Quest. Que isso, um filme? Apple TV. Para. É longa-metragem. Pera, agora é um longa-metragem? Pô, é o que é? Pela Twitch. Hello everyone, I am Josh Rubin, the director of Werewolves Within. And I'm Sam Richardson, the star of Werewolves Within. Werewolves Within was based off the Ubisoft game, and we're so excited to No, bring you an exclusive look just for you. Check it out. Dr. Ellis? I told you she's probably tanked. É, vamos fazer um longa-metragem. Dr. Ellis? Hey, knock the damn lock, please. We need answers. It didn't disappear. What? It's not Emerson Flint. It's one. Do nada, a Ubisoft mete uns longa-metragem, mete uns aplicativos de guitarra. Do nada, cara. É um longa-metragem deles que vai ser na Apple TV. A what? A werewolf.
roads are effed. Ah, o Ubisoft agora tem Something's wrong with the generator. Also, there's a dead body under your porch. Casado no videogame popular. I'm gonna go get a croissant. Out of curiosity, who is packing? We having a good old-fashioned sleepover. With guns. With guns, yes. Everybody's going, how the heck? Not littering, I'm just excited. Não é 3, Ubisoft. Evento da Ubisoft. Follow Mythic Quest on Apple TV Plus. And be sure to catch Werewolves Within this summer. In theaters or on your on-demand platforms. No hero story e is agora? complete without a great rival to match them. After all, even the most vile tyrant is a star of their own narrative. Agora sim, Far Cry 6. No one does it better than Far Cry. Grande vilão, de fato. Please, we have to get on that boat. Abuela, what the hell I'm gonna do with baseball cards? Do you have any idea what these are worth? Let us through. Marco, always making new friends. Danny, you're late. Where's Alejo? He gave up his ticket for his family. Bullshit. Alejo is an orphan. Nossa, parece os bonecos do GTA. Parece os bonecos do GTA. Verdade. Parece GTA? Deixa eu falar uma coisa, não é que o jogo está ficando. Mas o Far Cry 6 é da geração passada ainda. Nossa, parece muito GTA. Sim, mecânica do GTA. Agora não tô falando, mas o Far Cry 6 Não, mecânica não. O vídeo, eu sei. Os personagens. Vocês estão tendo um delay? Alejo gave you a fucking gift, Lira. Não. We survived. Same as the orphanage, same as the academy. Mas da produção. O Giancarlo Esposito, que foi? Nossa, Interessante. Ele tá bonitão. O resto dos personagens, muito GTA. We would go out on a boat, just like this. And we would catch the fish, and then release them. He would say, it's not always about your stomach, mijo. It's about the challenge. Except when he caught a big, fat, juicy marlin, he was too proud to let that fish go. Tirano! You have poisoned Yara! You have poisoned your sword! I have caught a very big fish today. Nossa, é igualzinho. Have a Cara, nice. falta aí de fazer. Diego. Adoro. Diego! No way. I have caught you, mijo. Now it's time to bring you home. I don't want this anymore, Papa. We have no choice. Ah tá, então o protagonista é Let um them go. homem. Tá. They can work. Make Viviro. Truth or lies? Truth. They could be good workers. They could help rebuild paradise. But if you wanted them to live, you would have never set foot on this fucking boat. 13 years old. And Diego has such compassion for his people. These fish, we will catch and release.
Caraca. Pera aí, mas aquela mina não era a protagonista? You've just seen another disturbing lesson from Anton Castillo, passed down to his son Diego as he grooms him to become the future ruler of Yara. The most important part of crafting a Far Cry villain isn't the fact that they're evil or shocking. It's that there's someone that could sit across from you at the dinner table and charm you into thinking that everything they believe, no matter how twisted or horrifying, could be absolutely true. That's the secret to Anton's power, and we couldn't be prouder to have him join the Far Cry family. Now, when creating Anton, we had quite a lot to live up to. Because when you think Far Cry, you think about its rich legacy of villains. Which makes today a very special day for Far Cry fans. Not only did we get to see into the mind of Anton Castillo, we finally get to unveil some of our post-launch plans. Our dream was to honor the Far Cry villain's tradition and introduce a brand new experience. It is time to see the other side. Go further down the rabbit hole, and it's up to you to find a way out. What is going on? Who's watching? My, what a happy family. RJ, tell your mother and sister to... Caraca. Esse é o pior vilão, tá? That is all that matters. Peekaboo, motherfucker. Where the fuck am I too am a king who isn't afraid to slaughter to get what he wants. In my way. Is this a test? Dream. An opportunity. Oh, And I will not waste it. Lays. Eu vou ser sincero pra vocês, eu acho que a Ubisoft tá indo bastante. Tipo, ela tá apresentando um jogo, tipo, Não tá apresentando nos jogos nada demais. Season Pass. Season Pass. O jogo não lançou ainda. Also including. Pensei que nem me desistir esse bagulho de Season Pass, hein? Também. A vez que eu vi Season Pass foi no COD. E foi há tanto tempo. Far Cry 3, Blood Dragon. Pre-order now. Agora aqui da parça no bagulho do Mario e Rabbids. Oof, Neelam, I can't wait to get my hands on this one. Pra se ver que eles vão lançar alguma coisa nova, né? Já não sou pra cá. É jogo novo, ó. Meu Deus. Caraca. Mario. Ah, eu queria um Mario Kart. Seria maneirinho. Baratinho. Deus, Mario com smartphone. Cadê? É, pessoal, só que esse ano tá, infelizmente, com grandes conteúdos. Só que esse jogo não deve nem ter Xbox pra entender. Vast energy anomaly detected. É verdade. Ó. Que isso, cara? Eu tô curioso.
Cara, eu acho que deve ser algum... Pô, eles podiam lançar um Mario Kart, né, pro console. Só pro Nintendo Switch. Eu acho que não pode. Não pode. Isso daí ou é pra celular ou é pro Switch. Ou é pro Switch ou é pro celular, um dos dois. Pô, se fosse pra console seria maneiro, Mario Kart. Não lança mais pra PlayStation. Só celular e... Tá legal. Mario Plus... Ai, que porra é essa? A última vez que saiu um crossover dos dois foi pro Switch mesmo, então... Ah. The whole team is super proud of this new game, and I can't wait for you to experience it. Milão. It's fair to say that we did something quite surprising with the concept Ubisoft of Mario Forward. plus Rabbids Kingdom Battle. And for this project, we didn't want to stop there. Hi everyone, Mario and the Rabbids are back. And I'm so excited to be back as well today, to unveil our new project, Mario plus Rabbids Sparks of Hope. We are diving back into this unique crossover with even bigger ambition, expanding our universe on a major scale. This time it's not just the Mushroom Kingdom, there is an entire galaxy to save. To do so, you will lead a brave yet reckless team of unique heroes, including some fresh faces Cada o Luigi com a arco e and flash. surprises. O Luigi com arco e flash. To repel evil Tão esquisito. Mario armado. Pior que eu lembrei agora daqueles jogos lá. Pô, Mario é minha infância, aí dando aparecer com uma arma, uma carga, imagina. Não, pior que o Pedro, se você pesquisasse antigamente, sabe aqueles sites lá, o Clique Jogos, sempre tinha um jogo do Mario com a K-47 metralhando. É, pior que mesmo. Gente, mas o que vocês acham desse jogo? Esse aí do Mario? Não tem nem gameplay ainda. Ele é de Nintendo... Ele é de Nintendo... Switch, Eu não sei, estão falando dele ainda. Não tem que ver gameplay, né? Porque só saiu o vídeo dele. Processo cinemático. É, então. Isso que eu tô vendo que a Ubisoft faz After the tremendous success of Mario plus Rabbids Kingdom Battle, the entire team was moved by the amazing reception from players across the world. We were stunned by the love we felt for this unexpected já lançou o Far Cry 6, né? We know we've been off the Não, radar for só no a final while do now, ano. Não, but final do ano. needed to bring this crossover to the next level. Sei lá. It's not just a new story with new enemies, new heroes. Mario plus Rabbids Sparks of Tô ansioso pra amanhã pra ver a gameplay de Battlefield. Veremos se... Estou curioso. Porque o trailerzinho cinematográfico foi sensacional. Foi mesmo, aquele furacão lá, maneiro demais. And you will be able to experience this cosmic adventure exclusively on the Nintendo Switch. We can't wait to tell you more about Mario Rabbids. There is an entire galaxy to save, and we cannot wait for you to experience it. Gameplay Sneak Free Pre-Alpha Footage. Pronto, aí ó. Aí ó. Vamos ver como é que é o jogo. Pegada de Mario. Ah.
Pegada de Mario mesmo. O Luigi com o boné pra trás. Que é isso? Não, é o cara... Não, não é o Luigi, não. É o menino com a roupa de Luigi. Mas será que é pra console? Ou é só pra Nintendo? Não, esperar pra ver. Eu acho que é Nintendo só. Porque o último que teve crossover dos dois foi Nintendo, então não acho que ia mudar isso. Eles iam ter que comprar os direitos pra poder a PlayStation distribuir, a Xbox também. Esse coelhinho, esse troço, se veste todo de Luigi, de princesa. Uhum. De Mario. É, ele deve ser pra Switch. Mas não fala os consoles. Aí, ó. 2022, cadê os consoles? 2022. Nada, ó. Não fala exclusivo pra tal coisa, nada. Ainda não acabou. Ah, mas já vai acabar, né? Não acho que eles vão apresentar no jogo não. Não sei. As you have seen, CEO e cofundador da Ubisoft. And this is just the beginning. Thanks to all the teams at Ubisoft for what they achieved, and for always striving to deliver the best possible game experience. Ele tá falando inglês, mas você vê que ele tem I'm humbled by their resilience, energy and collaboration, especially during what has been a challenging year. I'm also proud of our industry's ability to bring together millions of players. Bom, se esse for o final mesmo, meio bem decepcionante, né? Bem fraco. Muito fraco. Vai restar o que? Warner, tem Take-Two ainda, Xbox Bethesda, a Capcom. Mais quem? Tá faltando alguém? Tem um da Razer que eu quero ver. Qual que é o próximo? O próximo? Hoje só tenho da Gearbox, só que é nada demais. Aí o próximo é amanhã. Amanhã é... Nem lembro mais o que é. Que horas é? Mas vamos continuar assistindo, Amanhã tem Xbox e Bethesda. Ah, amanhã tem Square Enix também. Tem Warner Bros. Amanhã que é um monte mesmo, hoje parece que... É, amanhã. Hoje é só Ubisoft, o importante. Não é só Ubisoft, já acabou essa bosta? Ainda não. Aí segunda tô de olho na Take-Two. Aí segunda tem Capcom e Razer. Eu acho que a Take-Two, ela não deve apresentar, ela deve apresentar a Mafia, GTA não, porque GTA é da Rockstar. Por mais que a Take-Two é dona da Rockstar, acho que aí teria coisa da Rockstar. O Rockstar pode estar dentro da Take-Two. I'm excited to share this first look with you now. Enjoy. Opa! Parece que ainda não acabou, hein? Será que deixou por último? E aí? O que será, hein? Eu vou logo te dizendo que não é nada. É só um jogo daquele bichinho azul. O Arcade Pointer. Ah, dinossauro. Dinossauro alienígena. O jogo do Avatar. É. Jogo do Avatar. Caraca, que maneiro. É os Smurf, porra.
Mundo aberto ainda. Olha aí os avatar. Caraca, que maneiro. Existe jogo do Avatar que eu nunca vi. Agora existe. Caraca, mostra até... Olha, é igualzinho um filme, né? Os veículos, aquele robozão do filme. Idêntico mesmo. O pior é que eu nunca vi Agora o filme. sim, Ubisoft. Agora sim tu começou a fazer um evento. Ainda bem que não era o final. Mas eu ainda acho que não é assim. Pô. Olha isso. Que maneira. Não, legal. É a primeira pessoa, já vemos. Que doido. Ah, 2022. E é só a nova geração. Calma, garoto. Não, mano, não acho nada demais esse jogo, velho. Acho maneiríssimo. Jogo do Avatar? Porra, sensacional. Avatar 20 anos atrás. Eu não assisti ainda não também, então eu não sei. Mas interessante. Será que é tipo terceira pessoa assim com história? Será que é isso? Eu acho que é em primeira pessoa, que aparece uma parte que era. Tava em primeira pessoa. Avatar, Fronteiras de Pandora. 2022, PlayStation 5, Series X, PC, Stadia e Luna. Xbox Series S. Acabou. Foi um desastre. Ubisoft Plus. Nossa, pior que não tem nem imagem dele. É da Ubisoft Plus. Pra você entender, nessa Season Pass vai ter todos os Far Cry, né? Esse Ubisoft Plus aí tu vai poder assinar e jogar todos os Far Cry. Não é, tá dando interessante. Maneiro. E os lançamentos são 60% de desconto. A gente tá vendo ainda. O jogo Riders lá fica uma merda. É, mas deve ser caro. Ele é 60%. Vai cortar mais da metade do preço. Far Cry 60%. Mas isso não vai vir pro Brasil, viu? E o Ubisoft Plus. Thanks to Eve and all the devs that joined us to share what's new with Ubisoft. Eles quiseram repetir o negócio da EA. Rocksmith, Riders Republic, Just Dance. Agora tá mostrando uns carinha falando aqui. Acabou, ainda vai ter mais um bagulho. And teamed up with our favorite man in overalls in Mario plus Rabbids. Tem que olhar o A3. Don't go anywhere. There's still more to come in the post-show. Ah, mas agora que eu fui ver, por que não liberou o E3 esse ano? Se já nos Estados Unidos não precisa nem mais usar máscara, velho. Ó, local. Era só liberar pros americanos. É porque não, nem todos são dos estúdios. E ó, Video Premiere R6. Vamos ver. A nova season, provavelmente. Rainbow Six Siege. Eu acho que é importante ter uma primeira parte de um personagem, indígena, uma mulher indígena especialmente, porque nós somos pouco representadas agora tá falando na mídia principal. Do R6. E é isso que a gente espera, que não é mais não é. Qual é o seu favorito? A criação da Thunderbird tá perguntando tem um potencial imenso de tirar os estereótipos negativos sobre pessoas indígenas, mulheres indígenas. Tem qualquer coisa que pode chegar a uma audiência para se interessar mais em que o Avatar tá na comunidade na toda é a tecnologia. E a Ubisoft está sempre em contato com a principal tecnologia e os jogos. E um pouco a gente acredita que algo assim pode ter um impacto muito grande direto pra E3, né? Você tá na E3. Na representação do povo de Nakoda. Eu tô muito feliz de ver como as pessoas vão receber a Thunderbird. A Thunderbird nasceu no território de Nakoda, em Saskatchewan. O seu nome civil é tem que Minha colocar a Gametag. hashtag Ela e o nome valoriza a sua comunidade e ela é uma protetora, se é de pessoas, a comunidade ou a terra. A gente sabia que a gente queria que esse personagem
Se fosse uma pilota de helicóptero. Mas a gente não sabia exatamente onde que ela trabalharia. Então eu perguntei pro time de consultoria se eles tinham feedback ou informação que a gente levasse em consideração quando a gente levasse em consideração. Bom, pessoal, então esse foi a nossa conferência aí da Ubisoft Forward aqui da E3. Espero que você gostado da live, peço pra você deixar o like na live aí. Amanhã tem mais, amanhã tem Xbox, tem Square Enix, tem Bethesda, tem muito mais aí pra gente conferir. Lembrando que daqui a pouco vai sair o vídeo aí, né, do resumo do evento aqui da Ubisoft, pra gente falar um pouco aí dos principais anúncios e informações do evento. Bom, eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e até a próxima. E a gente começou a falar com nomes diferentes e eu fiz uma sugestão de que algumas palavras na coda Can you feel it wrapped around your soul with no control? You can't breathe when you're drowning underwater. There's so much water. I'll run, I'll hide. Darkness always clouds my mind.